Meu nome é Angélica, e essa é uma história que eu nunca imaginei que viveria. Tudo começou em um verão quente, quando o sol parecia derreter até as sombras das árvores. Eu trabalhava em uma pequena galeria de arte, cuidando de exposições e sonhando com um mundo maior. Foi lá que conheci Eduardo, um pintor talentoso e cheio de charme. Seus olhos verdes pareciam esconder segredos, e eu, ingênua, me deixei levar por eles. Mas, como vocês vão ver, nem tudo que brilha é ouro. Eduardo era o tipo de homem que sabia como conquistar. Ele me levava para jantares à luz de velas, falava de arte como se fosse poesia e me fazia sentir como a única mulher do mundo. Mas havia algo nele que eu não conseguia decifrar, uma certa frieza que aparecia quando ele achava que eu não estava olhando. Ainda assim, eu me apaixonei. E foi justamente nesse momento que Marina apareceu. Ela era uma colega de trabalho de Eduardo, tão bonita quanto ambiciosa. Marina tinha um jeito de olhar para ele que me deixava desconfortável, mas eu ignorei os sinais. Afinal, o amor é cego, não é? Aos poucos, Marina começou a se infiltrar na nossa vida. Ela sempre tinha um motivo para aparecer no estúdio de Eduardo, para sugerir projetos juntos ou para pedir conselhos. Eu tentava não me importar, mas era difícil ignorar a forma como ela se inclinava para ele quando falava, ou como seus olhos brilhavam quando ele elogiava seu trabalho. Eduardo, por sua vez, parecia alimentar aquela dinâmica. Ele gostava da atenção, da disputa silenciosa entre Marina e eu. E foi assim que o ego dele começou a crescer, enquanto meu amor se transformava em dúvida. Um dia, Eduardo anunciou que faria uma exposição em conjunto com Marina. Ele disse que era uma grande oportunidade para ambos, mas eu sabia que havia algo mais por trás daquela decisão. A noite da exposição foi um misto de orgulho e dor. As pinturas deles eram lindas, mas ver os dois lado a lado, sorrindo e recebendo elogios, me fez sentir invisível. Foi então que percebi que Marina não queria apenas o sucesso, ela queria Eduardo. E ele, aparentemente, não se importava de ser disputado. Aquela noite mudou tudo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Eduardo começou a se distanciar, dizendo que estava ocupado com a preparação para uma nova exposição. Marina, por outro lado, parecia estar sempre por perto, como uma sombra que eu não conseguia escapar. Até que, numa tarde chuvosa, decidi confrontá-lo. Cheguei ao estúdio sem avisar e encontrei os dois juntos, em um momento que não deixava espaço para dúvidas. A traição estava ali, escancarada, e meu mundo desmoronou. Mas essa não é o fim da história. Ainda há muito por vir. Naquele momento, tudo parecia parar. O som da chuva batendo nas janelas do estúdio ecoava como um tambor distante, enquanto eu encarava Eduardo e Marina. Ele tentou dizer algo, mas as palavras morreram em seus lábios. Marina, por sua vez, não demonstrou nenhum remorso. Pelo contrário, havia um brilho de desafio em seus olhos, como se estivesse orgulhosa de ter vencido uma batalha que eu nem sabia que estava travando. Saí de lá sem dizer uma palavra, mas com o coração em pedaços. Nos dias seguintes, tentei entender o que havia acontecido. Como eu não percebi os sinais? Como deixei que ele me enganasse por tanto tempo? Eduardo tentou me procurar, mandando mensagens e ligando, mas eu não tinha mais nada a dizer. Marina, por outro lado, parecia estar em todos os lugares. Ela postava fotos com Eduardo nas redes sociais, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Era como se ela quisesse esfregar na minha cara que tinha conquistado o que era meu ponto, mas o pior ainda estava por vir. Um mês após a traição, descobri que estava grávida. A notícia foi um choque. Eu não sabia o que fazer, como contar a Eduardo ou se ele sequer merecia saber. Decidi guardar o segredo por um tempo, tentando organizar meus pensamentos. Enquanto isso, Marina continuava a aparecer na minha vida, como um fantasma que eu não conseguia exorcizar. Ela parecia saber que algo estava errado comigo, e isso a divertia. Uma noite, em um momento de fraqueza, decidi confrontar Marina. Encontrei-a em um café, onde ela estava sozinha, lendo um livro. Quando me viu, sorriu com aquela expressão de superioridade que eu já conhecia tão bem. "O que você quer, Angélica?" ela perguntou,
como se eu fosse a intrusa. Eu não consegui me conter. Contei a ela sobre a gravidez, esperando que isso a fizesse recuar. Mas, para minha surpresa, ela riu. Eduardo nunca vai deixar você ficar com ele, ela disse. Ele é meu agora. Aquela foi a gota d'água. Decidi que não podia mais viver na sombra daqueles dois. Marquei um encontro com Eduardo para contar a verdade. Ele parecia nervoso, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Quando revelei a gravidez, ele ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que nunca vou esquecer. Eu não posso ficar com você, Angélica. Marina e eu estamos planejando uma vida juntos. Naquele momento, percebi que não havia mais nada a salvar. O homem que eu amava havia escolhido seu caminho, e ele não incluía a mim ou ao nosso filho. A rejeição de Eduardo foi como uma facada no peito. Eu saí daquele encontro sentindo-me vazia, como se tudo o que eu era tivesse sido arrancado de mim. Decidi que precisava me afastar, tanto dele quanto de Marina. Mudei-me para uma cidade menor, onde ninguém me conhecia, e tentei reconstruir minha vida. A gravidez, que antes parecia um fardo, tornou-se minha única razão para seguir em frente. Eu prometi a mim mesma que faria tudo para proteger meu filho, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo sozinha. Os meses passaram, e meu bebê crescia dentro de mim. Eu me mantinha ocupada com trabalho e preparativos para a chegada dele, mas as lembranças de Eduardo e Marina ainda me assombravam. Às vezes, eu sonhava com eles, rindo e felizes, enquanto eu estava sozinha no escuro. Esses sonhos eram como punhais, lembrando-me de tudo o que eu havia perdido. Mas eu não podia me dar ao luxo de fraquejar. Eu tinha uma vida para cuidar agora. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado, vi uma notícia em uma revista que me deixou paralisada. Eduardo e Marina estavam prestes a se casar. A foto deles, sorrindo e abraçados, era a capa da publicação. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza, mas também uma estranha sensação de alívio. Era como se aquela imagem confirmasse que eu havia feito a escolha certa ao me afastar. Eles viviam em um mundo que não era mais o meu, e eu precisava seguir em frente. Mas o destino parece ter um senso de humor cruel. Poucas semanas antes do parto, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Eduardo. Ele parecia diferente. Sua voz estava trêmula e cheia de arrependimento. Angélica, eu preciso te ver, ele disse. Eu cometi um erro terrível, e agora percebo que perdi. Eu hesitei, mas algo na voz dele me fez concordar. Marcamos um encontro, e eu não sabia o que esperar. Será que ele finalmente havia acordado? Ou era apenas mais um jogo? Quando nos encontramos, Eduardo parecia abatido, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele me contou que Marina o havia traído com outro artista, alguém que poderia ajudá-la a subir ainda mais na carreira. Ele estava arrasado, mas também parecia esperar que eu o perdoasse e voltássemos a ser o que éramos. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de pena e desprezo. Eduardo, eu disse, você não percebe que algumas coisas não podem ser consertadas? Ele tentou argumentar, mas eu já havia tomado minha decisão. Eu não podia permitir que ele voltasse a fazer parte da minha vida, nem da vida do meu filho. Os meses seguintes foram de uma estranha calmaria. Eduardo visitava Lucas regularmente, e eu comecei a ver um lado dele que eu nunca havia conhecido antes. Ele era carinhoso e atencioso com nosso filho, e parecia genuinamente arrependido por tudo o que havia acontecido. Eu até comecei a pensar que talvez houvesse uma chance de reconciliação, não como casal, mas como uma família que se apoiava mutuamente. Mas, no fundo, eu sabia que o passado ainda estava lá, pairando sobre nós como uma sombra. Foi então que Marina reapareceu. Ela chegou sem avisar, como sempre fazia, e desta vez estava desesperada. Seu novo relacionamento havia desmoronado, e ela estava em busca de Eduardo novamente. Quando ele a viu, parecia dividido entre o passado e o presente. Eu observei a cena de longe, segurando Lucas no colo, e senti um frio na espinha. Marina ainda tinha um poder sobre ele, e eu não sabia se ele seria forte o suficiente para resistir. Eduardo tentou se manter firme, dizendo a Marina que ele tinha responsabilidades agora,
que não podia simplesmente voltar para ela. Mas Marina não era do tipo que aceitava um não como resposta. Ela começou a manipular a situação, espalhando mentiras sobre mim e tentando convencer Eduardo de que eu estava tentando afastá-lo do nosso filho. Eu não queria acreditar que ele cairia naquela armadilha, mas o medo de perder tudo novamente começou a me consumir. A tensão entre nós cresceu, e Eduardo começou a se distanciar novamente. Ele parecia confuso, dividido entre o que era certo e o que era fácil. Eu tentei conversar com ele, mas ele estava distante, como se estivesse preso em uma batalha interna. Marina, por outro lado, parecia estar em todos os lugares, sussurrando em seu ouvido e alimentando suas inseguranças. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia prever o quão trágico seria. A gota d'água veio em uma noite chuvosa, assim como aquela em que eu havia descoberto a traição. Eduardo apareceu em minha casa, bêbado e desesperado. Ele disse que não sabia mais o que fazer, que estava sendo puxado em direções opostas e que não aguentava mais a pressão. Eu tentei acalmá-lo, mas ele estava além da razão. Foi então que ele fez algo que nunca vou esquecer. Ele pegou Lucas no colo e saiu correndo pela porta, sob a chuva torrencial. Eu corri atrás dele, gritando seu nome, mas ele não parou. E então, em um momento de puro terror, ouvi o som de pneus cantando no asfalto molhado e um impacto que ecoou pela noite. O mundo parecia ter parado naquele momento. Eu corri em direção ao som do impacto, meu coração batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. Quando cheguei à cena, vi Eduardo caído no chão, segurando Lucas com uma força desesperada. O carro que os atingiu havia fugido, deixando apenas o silêncio e a chuva para testemunhar a tragédia. Meu filho estava chorando, mas parecia ileso, protegido pelos braços do pai. Eduardo, no entanto, não teve a mesma sorte. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de dor e arrependimento. Angélica, eu só queria fazer o certo, ele sussurrou, sua voz fraca e cheia de angústia. Eu segurei sua mão, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Você precisa cuidar do Lucas, ele continuou, sua voz cada vez mais fraca. Por favor, não deixe ele esquecer de mim. Eu prometi, mesmo sabendo que aquela promessa seria quase impossível de cumprir. Eduardo fechou os olhos pela última vez, e eu senti como se uma parte de mim tivesse morrido junto com ele. A ambulância chegou pouco depois, mas já era tarde demais. Eles levaram o corpo de Eduardo, enquanto eu segurava Lucas, tentando confortá-lo e a mim mesma. A chuva continuava a cair, como se o céu estivesse chorando conosco. Naquele momento, eu sabia que nada mais seria o mesmo. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e tristeza. Marina apareceu no funeral, mas eu não tive forças para confrontá-la. Ela parecia tão quebrada quanto eu, talvez finalmente percebendo o custo de suas ações. Eu não sabia se ela sentia remorso ou se estava apenas sofrendo por ter perdido o controle sobre Eduardo. De qualquer forma, eu não tinha espaço para ela na minha vida. Eu precisava me concentrar em Lucas, em garantir que ele crescesse sabendo que era amado, mesmo que seu pai não estivesse mais aqui. Agora, anos depois, eu olho para Lucas e vejo tanto de Eduardo nele. Seus olhos verdes, seu sorriso travesso, sua paixão pela arte. Ele é a lembrança viva do homem que eu amei e perdi, e eu faço o possível para manter a memória de Eduardo viva para ele. Mas também ensino Lucas sobre o perdão, sobre como as pessoas podem mudar e cometer erros, e sobre a importância de seguir em frente, mesmo quando o coração está partido. Porque no final, é isso que fazemos. Seguimos em frente, carregando o passado conosco, mas nunca deixando que ele nos defina. Lucas cresceu rápido, e com ele cresceu também a curiosidade sobre o pai que ele nunca conheceu direito. Ele fazia perguntas que eu nem sempre sabia como responder. Por que o papai foi embora? Ele perguntou uma vez, com aquela inocência que só uma criança pode ter. Eu me sentei com ele e tentei explicar da melhor maneira possível, falando sobre como as pessoas às vezes cometem erros, mas que isso não significa que elas não nos amem. Ele parecia entender, mas eu sabia que a dor da perda ainda estava lá, escondida no fundo dos seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai. Marina nunca mais apareceu em nossas vidas, mas eu soube, através de conhecidos, que ela havia seguido em frente. Ela se tornou uma artista famosa,
exibindo suas obras em galerias ao redor do mundo. Parecia que ela havia encontrado o sucesso que tanto desejava, mas eu não conseguia deixar de me perguntar se ela era realmente feliz. Eduardo havia sido uma parte importante da vida dela, assim como da minha, e eu sabia que a perda dele devia tê-la marcado de alguma forma. Mas eu não tinha mais espaço para pensar nela. Minha vida era Lucas, e ele era tudo que importava. Conforme os anos passaram, eu tentei reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar na galeria de arte, e até comecei a pintar novamente, algo que eu havia abandonado há muito tempo. Lucas adorava me ver pintar, e muitas vezes ele se sentava ao meu lado, segurando seu próprio pincel e criando suas pequenas obras de arte. Era nosso momento especial, um tempo para nos conectarmos e lembrarmos de Eduardo de uma maneira que não fosse dolorosa. Eu sabia que ele estaria orgulhoso de ver o quão talentoso nosso filho era. Mas a vida tem uma maneira de nos surpreender, mesmo quando achamos que já vimos de tudo. Um dia, enquanto eu organizava uma exposição na galeria, recebi uma visita inesperada. Era a Marina. Ela parecia diferente, mais velha e mais cansada, mas ainda com aquela aura de confiança que sempre a caracterizou. Angélica, ela disse, sua voz suave e cheia de emoção. Eu precisava te ver. Eu não sabia o que esperar, mas algo na expressão dela me fez convidá-la para entrar. Marina olhou ao redor da galeria, seus olhos pousando nas pinturas que eu havia feito. Você sempre foi talentosa, ela disse, e pela primeira vez, eu senti que ela estava sendo sincera. Ela então me contou sobre como a morte de Eduardo a havia afetado, como ela havia percebido que o sucesso e a fama não significavam nada sem alguém para compartilhar. Eu errei com você, Angélica, ela admitiu, suas palavras carregadas de arrependimento. E eu errei com Eduardo. Eu só queria pedir perdão, mesmo sabendo que não mereço. Eu olhei para Marina, sentindo uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar. Raiva, tristeza, compaixão, tudo se misturava dentro de mim. Por que agora? Eu perguntei, minha voz tremendo um pouco. Por que esperou todos esses anos para pedir perdão? Ela baixou os olhos, como se não conseguisse me encarar. Porque eu precisei de todo esse tempo para entender o que realmente importa, ela respondeu. E porque eu sabia que você merecia ouvir isso. Ficamos em silêncio por um momento, o peso das palavras dela pairando no ar. Eu não sabia se conseguia perdoá-la, mas também sabia que guardar rancor não faria bem a ninguém. Marina, eu disse finalmente, eu não sei se consigo te perdoar completamente, mas agradeço por você ter vindo. Talvez um dia eu consiga deixar isso para trás. Ela acenou com a cabeça, parecendo entender. Isso é tudo que eu posso pedir, ela disse. Antes de se virar e sair da galeria. Depois daquela visita, eu me senti estranhamente leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Lucas, que agora era um adolescente, percebeu a mudança em mim. O que aconteceu, mãe? Ele perguntou, sua voz cheia de curiosidade. Eu sorri e puxei-o para um abraço. Apenas algumas coisas do passado que finalmente consegui resolver, eu respondi. Ele não fez mais perguntas, mas eu sabia que ele sentia que algo havia mudado. Os anos continuaram a passar, e Lucas cresceu para se tornar um jovem incrível. Ele herdou o talento artístico de Eduardo e começou a fazer sucesso com suas próprias pinturas. Eu me sentia orgulhosa toda vez que via uma de suas obras em exposição, sabendo que ele estava seguindo os passos do pai de uma maneira que honrava sua memória. Eduardo estaria orgulhoso, eu sabia disso. Mas a vida, como sempre, reservava mais uma surpresa. Um dia, enquanto eu ajudava Lucas a preparar uma nova exposição, recebi uma ligação de um advogado. Ele me informou que Marina havia falecido e que, em seu testamento, ela havia deixado uma parte de sua fortuna para Lucas. Ela queria garantir que ele tivesse todas as oportunidades que ela nunca teve, o advogado explicou. Eu fiquei sem palavras, sentindo uma onda de emoções que eu não conseguia nomear. Marina, em seus últimos dias, havia tentado fazer as pazes com o passado de uma maneira que eu nunca esperaria. A galeria de Lucas foi um sucesso desde o início. Artistas de todos os lugares queriam expor lá, e o espaço rapidamente se tornou um ponto de referência na cena cultural da cidade. Eu me sentia orgulhosa ao vê-lo realizar seu sonho,
mas também havia uma sombra pairando sobre nós. Apesar de tudo que havíamos superado, o passado ainda nos assombrava de maneiras que eu não conseguia explicar. Era como se Eduardo e Marina estivessem sempre presentes, mesmo que apenas em nossas memórias. Um ano após a inauguração da galeria, Lucas decidiu organizar uma exposição especial em homenagem a Eduardo. Ele queria celebrar o talento do pai que nunca conheceu direito, e eu o apoiei em cada passo. Reunimos as obras que Eduardo havia deixado, algumas que eu havia guardado por anos, e outras que amigos e colecionadores nos emprestaram. Foi um trabalho emocionalmente exaustivo, mas também terapêutico. Eu sentia que estávamos finalmente fechando um ciclo. A noite da exposição foi mágica. A galeria estava cheia de pessoas admirando as pinturas de Eduardo, e Lucas fez um discurso emocionante sobre o legado do pai. Eu estava orgulhosa, mas também sentia uma dor aguda no peito. Eduardo deveria estar ali, vendo o filho que ele tanto amava honrando sua memória. Quando a multidão se dispersou, Lucas e eu ficamos sozinhos na galeria, olhando para as pinturas em silêncio. Foi então que ele me fez uma pergunta que eu não esperava. Mãe, você acha que ele estaria orgulhoso de mim? Eu olhei para Lucas, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Ele estaria mais do que orgulhoso, eu respondi, minha voz embargada. Ele estaria maravilhado com o homem que você se tornou. Lucas sorriu, mas eu pude ver a tristeza em seus olhos. Ele ainda carregava a dor de nunca ter conhecido o pai direito, e eu sabia que aquela ferida nunca cicatrizaria completamente. Mas, naquele momento, eu senti que havíamos feito o melhor que podíamos. No entanto, o destino ainda tinha uma última carta para jogar. Na manhã seguinte à exposição, recebi uma ligação do hospital. Lucas havia sofrido um acidente de carro a caminho de casa. Quando cheguei lá, ele já estava partindo. Eu segurei sua mão, sentindo o mundo desmoronar ao meu redor. Eu te amo, mãe, ele sussurrou, sua voz fraca e cheia de dor. Diga ao pai que eu o amo também. E então ele se foi, levando consigo um pedaço de mim que eu nunca recuperaria. A perda de Lucas foi um golpe do qual eu nunca me recuperei. Ele era minha razão de viver, meu maior orgulho, e agora ele se foi, deixando um vazio que nada poderia preencher. A galeria que ele tanto amava continuou funcionando, mas sem ele, o lugar parecia vazio, sem vida. Eu tentava me manter forte, mas cada dia era uma batalha contra a dor e a saudade. As pinturas de Eduardo, que antes traziam memórias doces, agora eram apenas lembranças amargas de tudo que eu havia perdido. Marina, em sua carta, havia escrito que eu era mais forte do que ela jamais poderia ser. Mas naqueles dias sombrios, eu não me sentia forte. Eu me sentia quebrada, como se cada pedaço de mim tivesse sido arrancado junto com Lucas. Eu me perguntava se Eduardo e Marina estavam juntos em algum lugar, observando tudo o que havia acontecido. Se eles sabiam o quanto eu sofria, o quanto eu culpava a mim mesma por não ter protegido Lucas melhor. Um ano após a morte de Lucas, eu decidi fazer algo que ele sempre quis: viajar para o lugar onde Eduardo havia nascido. Era uma pequena cidade no interior, cheia de histórias que Eduardo contava com carinho. Quando cheguei lá, senti uma estranha conexão com o lugar, como se ele estivesse me guiando. Foi então que encontrei uma carta escondida em uma antiga caixa de pertences de Eduardo. Era uma carta que ele havia escrito para Lucas, mas nunca teve a chance de entregar. Na carta, Eduardo expressava todo o seu amor e arrependimento. Ele falava sobre como queria ver Lucas crescer, como sonhava em ensiná-lo a pintar e como se arrependia de cada erro que cometeu. Ele também pedia perdão a mim, dizendo que eu era a pessoa mais forte que ele conhecia e que ele sabia que eu cuidaria de Lucas melhor do que ele jamais poderia. Ao ler aquelas palavras, eu senti uma onda de emoções que eu não conseguia controlar. Finalmente, eu entendi que Eduardo sempre nos amou, mesmo que de longe. Naquele momento, eu decidi que era hora de deixar o passado para trás. Eu guardei a carta com cuidado, junto com as memórias de Eduardo e Lucas. Eu sabia que eles estavam juntos agora, em um lugar onde a dor e o arrependimento não existiam. E eu, apesar de tudo, ainda estava aqui. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas eu sabia que carregaria o amor deles comigo para sempre. E, de certa forma,
Isso era o suficiente. A vida pode ser cruel, mas o amor, verdadeiro, puro e incondicional, é eterno. E é isso que nos mantém vivos, mesmo quando tudo parece perdido.